Então lá, criançada, bom dia! Hoje a nossa aula será com o tema Festas Juninas, a origem, as tradições, tudo que envolve a história no meio dessa festividade da cultura popular de nosso país, de toda a Europa. Vamos iniciar, vamos no embalo das festas juninas aprender um pouco sobre esta tradição. Então lá, gente, a origem das festas juninas. Tem duas explicações para esse termo, festas juninas, né? A primeira explica que surgiu em função das atividades que ocorrem durante o mês de junho, né? Festas juninas, card de junho. Outra versão mais religiosa diz que esta festa tem origem em países católicos da Europa e, portanto, seriam em homenagem a São João Batista. No princípio, a festa era chamada de Joaninas. João Batista é o primo de Jesus, nascido de Isabel. De acordo com historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses ainda durante o período colonial. Como no período da colonização, além de encontrar novas terras para Portugal, os portugueses, muito católicos, também traziam as festividades para este período de festa, para todas as terras conquistadas, aliás. Então, nessa época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Da França veio a dança, marca a característica típica das danças nobres e que no Brasil influenciou muito as típicas quadrilhas. As quadrilhas que antigamente eram do jeito de roça, mas que hoje nos festivais de quadrilha nós já vimos mais sofisticadas, com roupas bonitas e performances, coreografias mais trabalhadas. Já a tradição de soltar fogos de artifícios veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fábrica de fogos. Da Península Ibérica teria vindo a dança de fitas, aquela dança que roda ao entorno de um mastro e as pessoas vão enrolando a fita dançando nesse mastro. Muito comum também em Portugal e na Espanha. Viram, gente? Toda a tradição junina, as danças presentes, veio de algum lugar do mundo e que agregou a nossa cultura, transformando nessa beleza que nós temos, que é as festas juninas em nosso estado e na região Nordeste. Todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, os indígenas, os afro-brasileiros e os imigrantes europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas. Nas 5 regiões do Brasil, as festas juninas têm uma característica especial e própria de cada lugar, né? No Nordeste, o sertão, a agricultura, os festejos religiosos. No Sudeste, as quermesses. No Pará, na região Norte, aliás, o boi bumbá, o garantido caprichoso. Assim como nas demais regiões. As festas juninas do Nordeste é a que ganha o maior destaque no Brasil todo pela sua beleza, pela sua cor, pela sua alegria e por arrastar milhões de pessoas em todos os estados da região Nordeste, que é a maior região em estados do Brasil. A maior região em extensão territorial é o Norte, mas a maior região em estados é a região Nordeste. Embora as festas juninas sejam comemoradas nos 4 cantos do Brasil, na região Nordeste as festas ganham uma grande expressão, gente. O mês de junho é o momento de se fazer homenagem aos 3 santos católicos, São João Batista, São Pedro Apóstolo e Santo Antônio. Como é uma região onde a seca é um problema grave, os nordestinos aproveitam as festividades para agradecer as chuvas raras na região, que serve para manter a agricultura. Então lá, no primeiro momento as festas juninas do Nordeste tem um caráter religioso, como nós vemos aqui, marcado pela religiosidade. Nós temos aqui Santo Antônio, que viveu em Lisboa. Aqui São João Batista, que é o primo de Jesus, filho de Isabel. E aqui Pedro Apóstolo, comemorado pela Igreja Católica no mês de junho. Santo Antônio no dia 13, São João Batista no dia 24 e São Pedro no dia 29. Tanto que no Brasil nasce uma festividade chamada dos Dias dos Namorados, porque para os católicos Santo Antônio é o santo casamenteiro, e a festa de Santo Antônio é dia 13 de junho. Por isso que no dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados, um dia antes do dia do santo casamenteiro, onde as mulheres pedem a Santo Antônio para se casar, segundo a tradição popular, certo? E também as festas juninas
é marcada pelo agradecimento da fartura vinda da colheita da época, né? Já que o Nordeste, nós sabemos que a nossa região Nordeste é muito seca em algumas regiões, e quando chega o tempo da chuva, chega o tempo das plantações, da colheita, os moradores, os agricultores, aqueles que plantaram e que colheram, vão dançar, vão festejar pela fartura que deu certo, pela colheita que deu certo. Então se formam os arraiais em meio à religiosidade e também ao agradecimento pelo serviço. Soltam balões, acendem fogueiras, fazem comidas típicas ao som da sanfona, do batuque e vão dançar a noite inteira no arraiá do interior. Além de alegrar o povo da região, as festas representam um importante momento econômico, pois muitos turistas visitam as cidades nordestinas para acompanhar os festejos, as festividades. Além das festas juninas serem algo cultural, elas também impulsionam a economia, como por exemplo a utilização de hotéis, comércios e clubes aumentam muitos lucros e geram empregos nessas cidades no período das festas juninas. Embora a maioria dos visitantes sejam de brasileiros, é cada vez mais comum encontrarmos turistas europeus, asiáticos e norte-americanos que chegam ao Brasil para acompanhar de perto estas festas que encantam o mundo todo. As festas juninas, além de ser marcada pela religiosidade, pela beleza, pela música, também tem algo muito especial que são as comidas típicas, vinda da colheita, da fartura desse período. Como o mês de julho é a época da colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados às festividades são feitos deste alimento, como por exemplo a pamonha, o curau. O curau, gente, aqui que eles chamam, é o que nós conhecemos aqui como mingau de milho, ou que em outras regiões é chamado de chá de burro. É bem estranho, né? Mas tem regiões que o mingau de milho é chamado de curau ou de chá de burro, né? O milho cozido, a canjica, o cuscuz, a pipoca, o bolo de milho são apenas alguns exemplos. Além também das receitas com milho, também fazem parte do cardápio dessa época o arroz doce, o bolo de amendoim, o bolo de pinhão, o bom bocado, broa de fubá, cocado, pé de moleque, o quentão, vinho quente, batata doce. E nas comidas, já assim, como podemos dizer, nas comidas salgadas, nós temos a Maria Isabel, nós temos o camarão, o vatapá, entre outras comidas que vocês vão pesquisar e que nós vamos conhecer na próxima aula. E aqui nós temos algumas comidas típicas, né? O milho cozido, a pamonha, o mingau, a canjica, que tudo faz parte dessa cultura linda, dessa cultura que é festejada neste momento. As tradições fazem parte das comemorações. O mês de junho é marcado pelas fogueiras, principalmente nos dias 13, 24 e 29 de junho, que é o dia que se comemora os santos que são festejados nessas festas. Os balões também compõem esse cenário, embora cada vez raros em função das leis que proíbem essa prática, em função dos riscos de incêndio que representa. Hoje não se soltam mais esses balões aqui. Antigamente soltavam muitos, eles eram enormes. Mas por que não se solta mais, professor? Porque eles são movidos a gás e fogo. E eles caíam em região de matas e acabavam gerando incêndios, queimadas, e não ficaria legal. A festança não terminava de uma forma boa, né? No Nordeste, ainda é muito comum a formação dos grupos festeiros, daqueles grupos que vão dançar, daqueles grupos que vão cantar, daqueles grupos que vão sanfonar, e tudo isso é característica própria das festas juninas, característica própria de uma região que quer expressar sua cultura, que quer agradecer a sua fé, que quer dançar, que quer festejar, mesmo quando as coisas estão difíceis, né? Mesmo quando as coisas estão ruins, mas é através da alegria que eles encontram essa questão de agradecer, de festejar, para esquecer um pouco das suas dores, esquecer um pouco dos seus lamentos. Depois a vida continua. Já na região sudeste, são tradicionais a realização de quermesses. O que são as quermesses, professor? Geralmente, em frente às igrejas, colocaram barraquinhas durante os festejos dos santos, ou nas escolas, colégios, sindicatos, colocariam barraquinhas, iriam vender comidas e dançar quadrilha, dançar o som das músicas, né? Que geralmente nesses outros estados a quadrilha
é a forma de expressar as festas juninas, né? Aqui no Maranhão nós sabemos que a quadrilha tem destaque, tem, mas a nossa principal atração do Maranhão não é a quadrilha, né? A principal atração do Maranhão é o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi, que é marcado pela beleza das fitas, das miçangas, do sorriso alegre dos boiadeiros, das índias, dos índios e de todos aqueles que cantam em louvor, em tradição, através de uma história muito bela. Que história bela é essa, professor? Como é que nasce o Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi, há boatos que é uma tradição maranhense, paraense ou piauiense. Não se sabe ao certo. Mas o Bumba Meu Boi nasce através de uma lenda, de uma história. Certo dia, em uma fazenda, moravam pai Francisco e mãe Catirina, que eram os caseiros da fazenda. Cuidavam do boi. O dono da fazenda, muito rico, tinha um boi bonito, grande, forte, e disse ao pai Francisco para cuidar desse boi com o maior carinho, porque era o boi que ele mais gostava. Catirina, mãe Catirina, fica grávida de pai Francisco. E lá no meio da gravidez, mãe Catirina tem um desejo. Que desejo é esse, professor? Comer a língua do boi. E pede ao pai Francisco. E o pai Francisco, quando matarem um boi amanhã, eu trago a língua para você comer. A mãe Catirina, não, pai Francisco, eu quero comer a língua do boi mais famoso da fazenda, o boi mais bonito. Pai Francisco ficou triste. Ô, Catirina, não faça isso, porque o boi é o mais especial para o meu patrão. Mãe Catirina, se eu não comer a língua do boi, o nosso filho vai nascer com a cara de boi. Pai Francisco ficou muito aperreado e agora o que vou fazer? Eu não posso deixar o meu filho morrer assim, nascer assim. Levou o boi para o meio da mata, cortou a língua do boi e trouxe para a Catirina comer. Catirina comeu a língua do boi e no outro dia o patrão saiu atrás do boi. Procurado, triste, querendo ver o seu boi novamente. E pai Francisco disse que não sabia onde estava o boi. Até que encontraram o boi morto no meio da mata. O patrão ficou muito furioso, descobriu toda a história e queria prender pai Francisco, condená-lo à morte. Até que conseguiram achar uma tribo de indígenas curandeiros que curavam, que reviviam os animais. Assim como nós vimos lá na aula sobre a religiosidade indígena. Sim, nesse momento os índios vieram, os pajés, os curandeiros, os indígenas, as índias, todos vieram. Fizeram um grande ritual à noite ao redor de uma fogueira e começaram a dançar, a cantar, a bater o chocalho, a rodar ao entorno do boi. E no meio da oração, no meio da dança, no meio da festividade, o boi se levantou e começaram a dançar. E assim nasce a tradição das festas juninas, assim nasce a tradição do Bumba Meu Boi no Maranhão. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Grande abraço!